Fernando Diniz, com mais tempo, treinando, ajeitando. E agora, me conta tudo. Como vai o Cruzeiro para pegar o Vasco da Gama amanhã no Gigante da Pampulha? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Emerson Pansieri. Chego sim, meu amigo Thiago Reis, seu nome, seu bairro. Um abraço para você, pra Nação Celeste ligada na Itatiaia, grande Xará, Romano e o nosso Ale. Olha só, Thiago, uma mudança fundamental de explicarmos no noticiário do Cruzeiro a partir de agora é que, pelo menos nessa primeira semana de Fernando Diniz, os treinos estão sendo à tarde, né? Então, geralmente quando chegava o Rádio Esporte já tinha a janela de treinos produzida, né? Realizada e executada pelos jogadores. Mas teve essa mudança, teve essa alteração. Então, por isso que para prever um time para amanhã é muito mais no que ele fez no último jogo e o que ele tem de opção nas mãos, né? Porque não teve o treino vai ser realizado hoje às 4h da tarde e aí o Cruzeiro fecha a preparação, se concentra para esse confronto contra o Vasco da Gama. Mas já vale destacar que alguns pontos merecem atenção e eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Betfair e Cruzeiro Jogo é Outro, parceiro oficial de apostas do Cruzeirão. Olha só, pro gol, o Cássio, ele vem sentindo um desconforto, sim. É um desconforto na perna, um desconforto que no jogo contra o Libertad, inclusive você estava lá fazendo o volante, viu e percebeu, tem uma situação esquisita e estranha com o Cássio. Você falava com o Piquetito. Tocou o jogo, só que precisou de tratamento. Ontem fez tratamento, hoje chegando na Toca da Raposa continua também esse tratamento, mas pelo que estamos acompanhando não vai ser problema, né? Vai jogar contra o Vasco da Gama. Não é nada para tirar o goleiro, só que coloca aquela atenção que é normal de um goleiro desse tamanho que é o Cássio e o que ele já está representando para o Cruzeiro em pouco espaço de tempo. Essa é a primeira situação, Thiago. O Cássio levou a mão diversas vezes durante o jogo e inclusive em um momento precisou de atendimento médico na região do adutor da coxa. Eu não sei se o Cruzeiro confirmou se é justamente essa lesão, mas é ali perto da virilha, é o adutor. Pro goleiro incomodaria muito se fosse bater um tiro de meta, né? Dar aquele passe mais alongado, mas pro movimento embaixo do gol ele consegue controlar. Agora, Ale Oliveira, o Emerson Romano também conosco, comentaristas da Itatiaia. O Pans já deu uma pista aí que o Diniz deve manter a base, olha. Eu não sei se é bom ou ruim, porque a impressão deixada pelo Diniz no primeiro jogo lá contra o Libertad não foi legal. Eu tô esperando ver se ele vai encaixar o time, se ele traz uma ideia nova pro domingo contra o Vasco, porque contra o Libertad o Cruzeiro passou um sufoco totalmente desnecessário. Boa tarde, sinal eletrônico marcando 12:15, Ale Oliveira. Boa tarde, meu amigo Thiago Reis, boa tarde para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu tô torcendo pra ele vir com uma ideia velha, ele já veio com um montão de ideia nova. E aí, apenas 2 dias de trabalho, é muita informação. A gente falava sobre isso na abertura da jornada, os jogadores falaram sobre isso no pós-jogo, a gente já repercutiu bastante. É muita informação em pouco tempo. Então, assim, principalmente agora que você tem jogos em sequência, eu acho que seria importante a preservação de ideias que já estavam estabelecidas. E aos poucos, principalmente na data FIFA, né? Que é a partir do dia 10 de outubro, se eu não me engano. Isso. Aí você vai incorporando com mais tranquilidade, com mais facilidade, com mais tempo, o que o Diniz pensa do jogo, porque senão fica muito confuso. Isso já aconteceu na seleção brasileira, que evidentemente tem jogadores tecnicamente muito mais ricos, né? Que o jogador fica no meio do caminho entre fazer o que ele está acostumado a fazer e que ele faz normalmente com facilidade, faz bem, e trazer as ideias do Diniz. Então acho que ficou realmente meio atrapalhado ali e o jogo não foi bom, embora a classificação maravilhosa tem que ser comemorada entre os 4 da Sul-Americana e, enfim, com boas possibilidades, inclusive, de chegar à decisão e título, mas para mim ficou muito confuso e para os jogadores parece que também. Então, acho que preservar o que vinha dando certo, eu acho importante e inteligente nesse momento, e aos poucos ele vai colocando o conhecimento dele, as informações que ele gosta que o time realize, e aí sim eu acho que o Cruzeiro pode vir muito forte para esse jogo contra o Vasco. Traduzindo o que disse o Alê: água demais mata a planta. Exatamente. Menos é mais, em homenagem ao Duzão, meu amigo Duzão. Cante uma música do Menos é Mais. Melhor eu vi
tudo bem, vai ser melhor pra nós. 17 minutos, tadinho do Duzão, né? O cara que faz a música, o Ale vem e estraga tudo. Ô, Pansieri, pra não estragar tudo, como é que tá a procura pelo ingresso? Quero saber se vai ter casa cheia. O Domingão, né? Agora com o Fernando Diniz e o Cruzeiro brigando numa condição importante de tabela também, né? Se vence, sim, tudo pra colar nesse G4 do Brasileiro, ô Pansieri. Olha só, Tiagão, vale destacar que o Cruzeiro faz uma previsão de público, né? E coloca ali 45 mil. Sinceramente, não sei se vai passar muito disso não, né? Ou se vai chegar até isso. Ontem ali tava na casa dos 27, aí 30 e poucos, porque aquele famoso fim de mês, né? Aí começa a dar uma apertada, mas... Aperta. A turma... Não é barato, né? Não é não. Ingresso, você vai levar a família, tem um lanche, estacionamento. A gente joga sempre pra cima, né? Porque o torcedor também, ele apoia e quer estar junto, mas bate aí dia 29 de setembro, né? É o fim do mês e a situação começa a dar uma apertada, mas... Quem pode ir, né? Quem pode estar apoiando, com certeza vai. E tem uma situação, ô Thiago, e aí não é fazendo propaganda, nada disso. É porque o cara que é sócio e consegue manter ali o seu programa do sócio, ele acaba tendo vantagem numa situação dessa. Se tá meio apertado, ele consegue ali um desconto. Então é muito mais nesse sentido, pro torcedor apoiar, empurrar, tá aí na casa dos 30 e poucos mil. Não deve passar muito aí dos 35, 38, acho que não... Que já é um ótimo público. Já é um ótimo público. Né? Acho que não chega, não vai passar muito disso não. E não só isso, né? O horário do jogo. 6:30, domingão, né? Então... A galera trabalha outro dia. Então vamos ver, mas pra gente trazer e prestar serviço, uma coisa que sempre o nosso Thiago Reis fez aqui na Itatiaia, então agora a gente pode fazer junto. Tiagão, estacionamento 3:30, esplanada 3:30, abertura dos portões às 3:30, então já pra galera se preparar e se programar para esse confronto. Eu não terminei o assunto de time, Thiago, mas de algo que já estamos batendo aqui na tecla, o João Marcelo tá fora, né? Suspenso com o 3º cartão amarelo. E aí, uma possibilidade de manutenção do Vidalba, que foi titular diante do Libertad, e eu falei em nome de Betfair. Qual é o provável time do Cruzeiro para amanhã, Pansieri? Eu acho que a tendência, mesmo com esse curto espaço, né, de tempo entre a quinta-feira e o domingo, é a manutenção do time que foi a campo e empatou com o Libertad, né? Conseguiu a classificação, teve um empate no tempo normal, já tinha resolvido a vida lá no Paraguai. Então, uma provável formação, contando, vamos colocar assim, com o Cássio, né? Que não vai ter nenhum tipo de problema. Cássio, o William, o Zé Ivaldo, com o Vidalba e o Marlon. Acho que é uma possibilidade boa nessa equipe do Cruzeiro. O Romero, ele foi suspenso, foi na Copa Sul-Americana. Então ele não vai enfrentar a primeira partida contra o Lanús. Tomou aquele cartão vermelho e tá fora. E aí a presença do Matheus Henrique com o Pereira, Veron, Lautaro e Caio Jorge. Eu acho que é essa aí a possibilidade do Cruzeiro para amanhã. Não sei se vai mexer o time, né? Se o professor Fernando Diniz vai fazer alguma alteração na equipe, se vai ter algum problema. Mas eu acho que é esse caminho, Thiago. O que você pensa? Acho que não tem muito o que mexer. Até porque o calendário agora, né? Essa questão do jogo com o Lanús, Cruzeiro focando no Brasileiro, precisa e pode colar num G4, o Emerson Romano. É um time forte. Já eu vou trazer o Vasco com o Wellington Campos. Esse time tem tudo para vencer. O Vasco que deve poupar jogadores, já que o Vasco joga no meio de semana Copa do Brasil contra o Atlético, Romano. Eu até brinquei ontem no apito final com o Edu Panzi, o seguinte, se o Vasco está poupando ou vai poupar jogadores pensando na semifinal da Copa do Brasil, problema do Vasco. Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Cruzeiro tem que entrar com um time forte, conseguir uma vitória que será importante para encostar ainda mais no G4 do Campeonato Brasileiro, que é o objetivo do Cruzeiro, entrar nesse G4, conseguir uma classificação direta para a Copa Libertadores, sem ficar dependendo aí da conquista da Copa Sul-Americana. Conquista a vaga pelo Brasileiro. E se vier a conquista da Sul-Americana, é um baita de um bônus, mas é jogo pro Cruzeiro em casa ganhar. Eu vou até pedir à turma para colocar a classificação do Campeonato Brasileiro, Ale Oliveira, para se ter uma ideia da importância desse jogo pro Cruzeiro. Olha aí na tela para você do YouTube, para você do rádio. O Botafogo, que joga hoje com o Grêmio, tem 56 pontos. Palmeiras joga com o Atlético, tem 53, o Fortaleza 52 e o Flamengo ali também nesse G4 com 45, né? Já bate uma distância grande de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza.
Flamengo então fecha o G4 45. São Paulo tem 44, Bahia 42 e o Cruzeiro também 42, quer dizer, se vence, dependendo de resultados, o Cruzeiro pode ganhar até 3 posições, mas de toda maneira, Lê, se vence, vai estar colado e muito dentro da briga desse G4 para ter uma Libertadores ano que vem, que pode vir pela Sul-Americana, mas se vier pelo Brasileiro fica ainda melhor, né, Lê? Ah, você não tem a dúvida disso, né? E o São Paulo tem o clássico, né? Contra o Corinthians, sempre um jogo de muita dificuldade, né? Pros 2 paulistas aí, né? Rivais, né? Então o Cruzeiro pode se aproveitar disso. A informação que eu tenho, acabei inclusive de consultar, o Wellington vai trazer mais detalhes, é que o Vasco vem inteirinho. Vem completinho. Inclusive a ideia é que o treinador, se for o caso, acabe poupando durante o jogo. Se ele perceber que dá para dar uma segurada em alguém. Mas vai começar com todo mundo? Todo mundo. Essa é a informação que eu acabei de receber. Eu fiquei sabendo de 2 dúvidas. Deixa eu trazer o Wellington Campos, que aí o Wellington traz pra gente essa informação em tempo real, tá lá no Rio de Janeiro, o Vascão vai colocar todo mundo em campo, Wellington, me conta tudo, ídolo. Alô, Thiago, alô, amigos da Itatiaia, e o Vasco da Gama viaja à tarde para Belo Horizonte para os jogos com o Cruzeiro, amanhã, 18h30, e provavelmente na quarta com a equipe do Galo pela Copa do Brasil. Até agora a CBF não liberou a tabela oficial das semifinais da Copa do Brasil devido aos pedidos do Atlético de mudanças em alguns jogos, não só na Copa do Brasil, como também no Brasileirão. Mas o time pode ter o atacante Emerson Rodrigues no ataque ao lado de Verratti e David. Time realmente ganha essa opção, um atacante muito bom, muito driblador, que pode enfrentar o Cruzeiro amanhã no Mineirão às 18h30. Vasco precisando pontuar para seguir com chances de chegar às competições internacionais. Tá certo, Thiago? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Obrigado, Wellington Campos. Já pensou o Vasco para amanhã de Léo Jardim, goleiro titular? Paulo Henrique é aquele lateral que passou pelo Atlético, né? Titular. Com Maicon, Léo Pelé ou João Vitor. Nossa, essa zaga de Maicon e Léo Pelé, Deus me livre. E o Piton, que é titular. com Hugo Moura e o Esforça. Aí tem a dúvida porque ele perdeu o Jair, não joga, né? Já há um tempo, e aí o Esforça entra no lugar. O Emerson Rodrigues, o Verratti e o David, ex-Cruzeiro. É um time forte, né, Ale? E tem a dúvida do Paiê ou do Coutinho, né? Aí é 6 meia dúzia, 2 craques da bola. Muito bons jogadores, né? Uma derrota só do Vasco nas últimas 7 rodadas, e teve essa facilidade que não jogou durante a semana, então pôde se preparar, vai ficar aqui mesmo, né? Por aqui mesmo, aqui em Minas. Então, acho que tem alguns pontos aí que contam a favor do Vasco para que ele tenha perto de força máxima, pelo menos contra o Cruzeiro, mas mesmo assim, o Cruzeiro como mandante, né, jogando diante do seu torcedor, tem tudo para fazer um grande jogo e conseguir mais um resultado positivo. Também acho. Mais do Cruzeirão no Rádio Esportes. Emerson Pansieri, chega mais, Pansi. Chego sim, Thiagão, olha só, pra gente destacar uma informação importante, Cruzeiro 7º colocado no Brasileiro, né, 42 pontos, como você falava, e o Cruzeiro tem um bom retrospecto, né, jogando no Mineirão. O Cruzeiro tem apenas uma derrota, que foi aquela pro São Paulo. Tirando esses jogos, o Cruzeiro consegue sim, né? Teve empate contra o Atlético, teve empate com o Internacional, mas é uma casa que o Cruzeiro vai bem, gosta de vencer e tem esse apoio da torcida que eu falei, aí na casa mais ou menos de uns 35 mil torcedores, tô apostando nisso. Em relação ao time que jogou com o Cuiabá, né, na semana passada, e não falando só do Libertad, porque aí é outra competição, o Cruzeiro tem uma volta importante, que é a do Matheus Henrique, cumpriu suspensão no último jogo e tem cadeira cativa nesse meio campo do Cruzeiro. Naquele repeteco, então, para esse confronto, Cássio no gol, William na direita, o Zé Ivaldo com o Vidalba, já que o João Marcelo também perdeu a posição pelo jeito e está suspenso, com o Marlon, o Lucas Homero, ao lado do Matheus Henrique e o Matheus Pereira, na frente, Cruzeiro tendo o Verón, a presença do Lautaro e o Caio Jorge, que tá com moral, Thiago, tá com moral, foi elogiado muito pelo técnico Fernando Diniz, diz que ele reúne as características que ele gosta de um atacante, não só um homem paradão na frente, mas circula muito, faz uma movimentação legal e ele acha que vai crescer muito ainda nessa troca de ideia com o treinador, acho que vai evoluir bastante. O Caio Jorge, falei em nome de Betfair, Thiago.